A alegria e a esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. A igreja sempre tem 2 momentos de reflexão para nós. A igreja é uma instituição. A igreja tem quem governa, quem trabalha, quem faz as suas direções. E a igreja também tem o seu momento de espiritual. Aquilo que é divino, a igreja, ela é escolhida e fundada pelo Senhor. O Senhor que fundou a sua igreja. Aliás, a nossa fé, a nossa teologia, diz que quando Jesus estava pregado na cruz, abriram o seu lado. E do seu lado saiu sangue e água. Segundo a nossa fé, diz que essa abertura do lado de Jesus é o nascimento da nossa igreja. A igreja que nasce como mãe de todos os povos. Tanto é que hoje a igreja está presente em todos os povos. Há pessoas que neste exato momento em que eu estou falando com você, em algum lugar do mundo, está anunciando o Evangelho, dando a sua vida à causa do Evangelho. Portanto, a igreja, de fato, tornou-se universal, presente em todos os cantos do mundo, a partir do coração de Jesus. Então, muitas vezes a gente ouve algumas críticas, algumas falas, às vezes até alguns protestos, e a gente percebe claramente na fala o desconhecimento da fundação da igreja, da experiência da igreja como mística, como fé. E muitas vezes, muitos têm um olhar dela apenas juridicamente, apenas como instituição. E por isso, então, muitas vezes, as críticas que são feitas nada mais é do que institucional e não, de fato, da experiência da fé e da vida. Quantos homens, quantas mulheres que doam totalmente a sua vida a serviço do Evangelho. Nós estamos próximos para começar a campanha da fraternidade, estamos próximos para começar a Quaresma, e eu quero convidar a você para que viva intensamente esse momento espiritual da igreja, da fé, que é o período quaresmal. Eu quero aqui com você nesse momento compartilhar e pedir a você que aprofunde mais o seu conhecimento em um cardeal muito especial na igreja. Ele se chama Vantuan. Vantuan, ele fez o seguinte: ele, por anunciar o Evangelho, por testemunhar a fé, ele foi preso durante 13 anos. Dos 13 anos preso, o cardeal Vantuan esteve 9 anos na solitária. E sabe como é que ele se animou para sair? Cada dia que passava, ele dizia assim: está mais próximo o dia da minha saída. A esperança de uma vida nova. E o seguinte, em alguns momentos era retirado dali, daquele local, para que ele pudesse trabalho forçado, quebrar pedras e assim por diante. E então Vantuan pediu para os guardas que ele podia, talvez uma vez por ano, um tempo assim, ele poderia escrever uma carta para uma pessoa. E na sua carta ele pediu o seguinte: eu tenho um grande problema no meu estômago, e eu preciso então que traga daquele vinho preparado para o estômago. O que as pessoas, os cristãos compreenderam? Que ele estava pedindo vinho para a missa. Retiraram então o rótulo do vinho e escreveram vinho misturado para o estômago. E sabe como é que Vantuan fez? Durante todo o período, ele celebrava a Eucaristia com 3 gotas de vinho na mão. É o que ele tinha. E ele celebrava, sabe, decor, a gente sabe, depois de um período, toda a oração eucarística, o Evangelho. E assim ele rezava e fortalecia a fé. E pediu também para que, algumas vezes, trouxeram para ele algumas hóstias, como se fosse um remédio. E ele picava ela em pedacinhos, olha que interessante. E ele então rezava, comia praticamente um minúsculo. E depois colocava num maço de cigarro, um pedacinho da hóstia escondido num papel de cigarro e passava para os outros durante o momento da prisão para fazer a adoração, para viver a fé.
Veja, essas questões acontecem, não saem no meio de comunicação, não saem no meio das críticas, não saem no meio da... ninguém fala sobre isto. Então, por isso, esteja atento à igreja que muitas vezes sofre por pessoas que dedicam a sua vida, mas há outros que compreendem só pela instituição e julga sem saber o que está de fato acontecendo. Por isso, então, o Vantuan, há 2 anos atrás, ele faz pouco tempo, ele faleceu e com certeza entrará em breve no rol dos santos, pela sua vida, pela experiência da fé, a experiência do amor. Os santos que nós conhecemos, muitas vezes a gente faz toda uma oração, mas a gente presta atenção como foi a vida dele, a sua dedicação, como muitas vezes o criticaram. Por isso, então, que a nossa igreja possa também saborear as alegrias do seu nascimento e da sua vida. Do seu lado aberto nasce a igreja. Muita paz para você.